Agora gostaria de passar a palavra para os nossos amigos aqui do INCRA, né, que vão informar a todos nós em que pé que se encontra o processo que está no INCRA com relação à demarcação aqui do território de Pimentel. Isso é uma questão importantíssima. Nós tivemos uma reunião essa semana, o Carlos Calazans nos recebeu com muita atenção, e nós pedimos uma atenção diferenciada com relação à questão de Pimentel, em função aí desses problemas de ameaças, enfim. Queríamos que você pudesse compartilhar aí, né, Glênio e Toninho, a situação frente ao INCRA e os próximos passos com vistas à regularização fundiária aqui. Então, boa tarde a todos e a todas, principalmente, primeiramente, aqui a comunidade de Pimentel, né? Os estudantes aqui presentes, né, fazendo um papel importante, dando impulso nessa articulação. Deputado Paulo Lamac, pelo trabalho brilhante aí na frente de promoção da igualdade racial. Cumprimentar o Vanderlei, que nós já somos conhecidos de outras lutas, né, Vanderlei? Defesa da juventude, dos estudantes, a Leonice, a todos os lideranças aqui, o Maurício, a Cláudia, professora, pelo brilhantismo, e principalmente a Diva, pela sua característica já de lucidez, identificar, talvez, e poder orientar e compartilhar um pouquinho do que ela colocou, né, a nível de organização maior de vocês, né? Então, gente, na verdade, é muito triste, assim, inaceitável um Estado, até então, de direito, democrático, né? Que é o Estado que nós defendemos, a prova disso que a gente está aqui reunido, conversando, ainda ter conflitos, né? Agrários, com comunidades quilombolas, indígenas. Nós, do INCRA, estamos ainda praticamente de luto. Há 5 dias, é triste ser ameaçado. Pior ainda é quando isso se concretiza, quando as autoridades não tomam providências, né? Há 5 dias, 3 trabalhadores rurais sem terra foram ameaçados em Uberlândia e foram assassinados. Eles já haviam sido ameaçados. Pessoas de luta que a gente conhecia, convivia diariamente no INCRA, pessoas sérias, pais e mães de família que deixaram toda uma família para trás, toda uma história de luta. Então, isso, infelizmente, nós não queríamos que isso ainda existisse, né? Inclusive, nós também do INCRA, em vários momentos, somos hostilizados no exercer das nossas atribuições, né? E a Diva, na verdade, me poupou muitas palavras, tornando aqui meu relato mais breve. A luta, gente, né, ela tem que ser por recurso, no centro do governo. Isso está colocado que mas nós também temos atribuições aqui no Estado. Vocês estiveram no INCRA, né, faz 2 dias, foram recebidos pelo superintendente. Eu já justifico aqui a ausência dele, que ele está em audiência no Ministério Público, justamente, o Maurício sabe disso, discutindo a questão lá do Mangueiras, né, Então, o INCRA, dado ao pouco número de funcionários, o contingenciamento de recursos que nós temos, mas também, em que pese a situação aqui, já tem um conflito colocado, inclusive com a ameaça a um vereador, que é um representante do povo, né? Não só da comunidade, mas um representante da cidade, nós vamos tratar isso aqui de maneira emergencial. Vamos tentar assumir o nosso papel, dar uma agilidade no processo. Isso não depende só de nós, a luta de vocês também, ela é tão importante quanto a nossa atuação, é ela que movimenta, que nos provoca, que nos faz definir as reais prioridades, né, e poder atuar em cima delas enfim, em cima daquilo que nos é colocado. Então, eu queria encerrar parabenizando novamente a comissão, o pessoal da Assembleia, todo mundo, o Ministério Público está aqui também, eu vi os representantes. Dizer que nós vamos estar à disposição, essa não é a primeira, nem a última conversa que nós vamos ter, a certeza que a gente vai estar se encontrando sempre, né, e a certeza que nós estamos lá à disposição. Eu e o Toninho, por exemplo, no domingo, estamos saindo de casa 9 horas da manhã, para ir lá para a cidade de Equitinhonha, discutir com a comunidade de Mumbuca, que é uma área lá de Mata Escura da Rebio, né? Então, nas medidas que a gente consegue fazer o atendimento, dar prioridade,
a gente pode ter esse compromisso nosso que nós vamos tratar essa situação aqui como emergencial, e o deputado já me informou que fará brilhante também essa ação de ir a Brasília disputar o recurso também. Gente, boa tarde, meu nome é Glênio, eu sou chefe de gabinete lá, estou à disposição de vocês, tá? Obrigado, Glênio. Com a palavra, Antônio Miranda, também representando o INCRA. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Antônio Miranda, eu trabalho no Serviço de Regularização Quilombola do INCRA, aqui da Superintendência RCR 06, né, de Minas Gerais. A situação de quilombola em Minas Gerais, né, como é de conhecimento de muitos, segundo dados do SEDEF, nós temos mais de 460 comunidades quilombolas de Minas Gerais, né, e muitas outras que a gente não sabe ainda, né, que existem, mas ainda não se conscientizaram, se manifestaram, não fizeram a discussão ainda, né, da questão quilombola. Então eu acredito que tenha muito mais do que essas 460. Nós temos por volta de 140 processos abertos no INCRA, que são de comunidades quilombolas já certificadas pela Fundação Palmares. Então o primeiro passo, né, após a organização da comunidade, é justamente a certificação, né, junto à Fundação Palmares. Essa certificação, logo que ela é feita e vai para o INCRA, está necessitando também da manifestação da comunidade, ou através da Federação Quilombola, ou de outras organizações quilombolas, de ir até o INCRA no sentido de abrir o processo. Então nós estamos lá por volta de 140 processos. Em andamento atualmente, o caso de Pimentel, por exemplo, entrou em uma lista de 32 comunidades que foram para uma licitação, né, que foi um pregão que foi feito no ano passado, e a comunidade de Pimentel está ficou no segundo lote, né? No primeiro lote já tem as duas empresas, né, que ganharam essa licitação, já está em andamento, né, já tem uma empresa já fazendo já os primeiros trabalhos, está em campo, na região de Manga, já tem o pessoal na região de Salinas, já com esse trabalho de 15 comunidades, né? Foram 10 de uma empresa e 5 de outra que estão fazendo. Então, a questão que foi colocada lá no INCRA, né, é justamente pela urgência, né, da situação aqui de Pimentel, que lá vai ser resolvido em Brasília, né? Não tem como a gente resolver isso aqui, tentar que a comunidade de Pimentel já inicie, né, de imediato também o trabalho que já vem o antropólogo para fazer o relatório antropológico, né, que é um dos primeiros passos, né, já com o início da abertura do processo. É bom lembrar, gente, que o relatório antropológico, ele é muito importante, né, é um passo que tem que ser dado, né, junto ao processo no INCRA, mas não é o único, né? E também, após o relatório antropológico, ainda tem muita coisa pela frente, porque o processo no INCRA é um processo administrativo, né? Por mais que a gente consiga avançar no processo administrativo, existem os prazos de recurso daquelas pessoas que não se sentem contempladas, né, e não estão satisfeitas na questão do andamento do processo, e tem esses prazos que a gente tem que cumprir, os prazos de contestação. E logo após todo o trabalho no administrativo, ainda cabe a contestação judicial também, que essa a gente não tem domínio nenhum sobre ela, né? Porque a contestação judicial, se, por exemplo, um proprietário de terra que seja, né, que não esteja satisfeito pela questão da delimitação, demarcação, entre com essa contestação, vai para a Justiça Federal. Então, é um processo que a gente não tem, a gente sabe quando ele começa, mas ele não sabe quando que termina e como que termina, né? Agora, o núcleo nosso, embora seja um núcleo pequeno ainda, né, a gente tem conversado muito com as pessoas no sentido de fazer um esforço para aumentar essa equipe nossa, né? O INCRA fez um concurso recente que tem 4 antropólogos para serem nomeados aqui em Minas Gerais, vários outros estados já foram nomeados, infelizmente Minas
ainda não teve a nomeação dos 4 antropólogos, deputado. Gostaria até do apoio seu e da frente no sentido de ver lá com Brasília uma maior urgência na contratação, porque esses antropólogos para a gente é muito importante, porque nós estamos hoje com esses 15 processos já em andamento e isso precisa do acompanhamento do INCRA em todas essas etapas, né? Temos também... E já estão concursados, inclusive, né? Concursados, isso. Né? Basta o Ministério do Planejamento autorizar para se fazer a contratação. Já está no ponto de... Então, a equipe nossa, gente, apesar do contingenciamento, né, que foi feito o ano passado... Nós vamos fazer esse contato no INCRA, lá em Brasília, mas temos a presença aqui do Ministério Público Federal, que pode nos ajudar também, né, nessa questão de buscar junto ao Ministério do Planejamento. A autorização foi feito o concurso para contratar 4 antropólogos, tem os antropólogos concursados, não tem autorização. Está precisando muito, né, do aumento dessa equipe. A nossa equipe, gente, embora ela esteja pequena, né, e a demanda em Minas Gerais muito grande, o contingenciamento, por exemplo, na questão de diárias, para a gente não aconteceu. Eu mesmo passei quase 160 dias fora de casa no ano passado, né, em campo, trabalhando para a questão quilombola e indígena, né, tive 90 dias lá na área Chacriabá fazendo levantamento fundiário. Então, independente dessa questão de contingenciamento, no INCRA aqui em Belo Horizonte, nós estamos trabalhando assim, pessoal, a demanda está muito grande, mas nós estamos dando conta de acompanhar e todos esses processos estão em andamento. Tem um termo de cooperação técnica com a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha em Mucuri, que tem 2 antropólogos já na fase final do relatório antropológico, já está terminando agora, um em Lagoa Grande, Genipapo de Minas, o outro em Almenara. O pessoal da Unimontes já está com 2 trabalhos também, que nós, independente do pregão, nós fizemos essa parceria com eles, também está em andamento. 12 comunidades que estão em negociação com o FMG, né, que está nesse processo e que já está um pouco lento, né, mas a gente precisa de ver se consegue, né, firmar essa parceria com a FMG, na relação dos 12, e outros que já estão em fase no caso de Brejos Crioulos, por exemplo, já está em fase, já tem colegas nossos lá fazendo já vistoria, né, para desapropriação de fazenda lá em Brejos Crioulos. Gurutuba, nós já terminamos agora, eu tive lá durante 10 dias já fazendo o final do cadastramento, então a gente está tocando o trabalho nosso, né? A questão, gente, agora para a parte mais política, a questão de Minas Gerais, realmente, na questão quilombola, a demanda é muito grande. Eu tenho, sempre que eu participo de reunião junto à Federação Quilombola, né, o Maurício testemunha disso, tenho falado muito com o pessoal, né, a questão dos militantes também da causa quilombola, gente, a gente precisa se organizar melhor, a gente precisa de cobrar realmente mais, né, cobrar mais, porque a decisão mesmo é Brasília, né, e muitas coisas acontecem em Brasília. Mas tem também a questão da responsabilidade com a questão quilombola, que é a questão do município, a questão do Estado. O Estado também tem a atribuição de titular, inclusive o Estado de São Paulo, por exemplo, tem 8 comunidades quilombolas tituladas. O Estado de São Paulo tem uma lei específica lá do ITESP, que foi de 1997, né, já de regularização de terra pública do Estado, né? E aqui em Minas, infelizmente, nós não temos conhecimento nenhum da questão das comunidades quilombolas que estão em terra pública do Estado. A gente não tem informação nenhuma e também me parece que não tem uma lei específica do Estado com relação à regularização de terras, né, de quilombolas. Agora, em algumas comunidades que a gente está visitando atualmente, a gente tem visto algumas que realmente estão em terra pública. O caso de Manzo, por exemplo, está em terra pública do Estado. Lá em Minas Novas, a comunidade de Quilombo
uma comunidade grande lá, uma parte grande dessa comunidade está em terra pública, que já foi inclusive já até delimitada pelo ITER por 2 vezes, mas também não avançou, né? Então eu acho que a gente precisa realmente, os órgãos públicos federais, estaduais, municipais, a gente está precisando de ter um diálogo maior, de aproximar mais para a gente potencializar essa questão da causa quilombola em Minas Gerais, né, que a demanda é muito grande, né? A gente tem essa dívida, né, com o pessoal.